atrás das grades. Polícia Militar prende em Luiz Alves homem acusado de matar a namorada em Jaraguá do Sul. As doenças respiratórias em Florianópolis. Alta nos casos leva a Prefeitura da capital a decretar emergência em saúde na cidade. Dados preocupantes. Em 5 anos, Justiça do Trabalho do Estado registra mais de 10 mil processos relacionados a assédio, a maioria de assédio moral. Copa do Brasil. Criciúma derrota o Red Bull Bragantino e fica a um empate da vaga nas oitavas de final da competição. Um dos monumentos mais famosos de Lisboa. Em direção ao Rio Tejo, em Lisboa, de onde partiram as grandes navegações, um monumento que lembra essa época promissora de Portugal. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade nesta sexta-feira com a prisão pela Polícia Militar de um homem acusado de assassinar a namorada, uma jovem de 25 anos de idade, em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Ele foi preso nesta quinta-feira em Luiz Alves. Os detalhes direto do norte catarinense com o repórter William Tenório. O crime bárbaro chocou Jaraguá do Sul na manhã desta quinta-feira. A polícia foi acionada após a mãe da vítima receber informações de que sua filha teria sido agredida pelo genro. A vítima, identificada como Inara Karina Trips, de 25 anos, foi encontrada já morta com sinais de estrangulamento. Imediatamente, a Polícia Militar iniciou as buscas para localizar o suspeito. A primeira informação é de que o homem teria ido para a cidade de Barra Velha, onde procurou abrigo na casa da irmã. De lá, o criminoso chamou um carro por aplicativo e foi até a cidade de Luiz Alves, onde foi localizado e preso em um apartamento com um amigo. O homem, de 26 anos, contou para a polícia que não poderia revelar a motivação exata do crime, mas que teria sido agredido pela vítima, que, segundo ele, seria usuária de drogas, e que ele mesmo pediu para a própria mãe que avisasse a sogra sobre o crime. Ainda, segundo a polícia, tanto o suspeito quanto a vítima possuem envolvimento com o tráfico de drogas. Após a prisão, o homem foi levado para a delegacia de Itajaí e agora está à disposição da Justiça. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. A Justiça condenou 5 homens e uma mulher acusados de participarem do sequestro de uma menina de 11 anos de idade em Criciúma, no sul do estado. Somadas, as penas passam dos 150 anos de prisão. Os 6 foram condenados por extorsão mediante sequestro, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. As penas variam entre 21 e 29 anos de reclusão em regime fechado. O crime ocorreu em 23 de agosto de 2023, quando a menina foi levada na frente de casa após o grupo armado render o pai dela. Pai e filha retornavam de um jogo de futebol quando tudo ocorreu. Os sequestradores chegaram a exigir um resgate de 11 milhões de reais e levaram a menina para outro estado. Um dia depois, a menina foi encontrada pelas polícias civil e militar. Dos 6 condenados, 5 já estão presos. A mulher segue foragida. Um carregamento que tinha cocaína oriundo de Santa Catarina foi apreendido no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Um homem foi preso em flagrante. A apreensão foi feita pela 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico do DENARC Gaúcho. Os agentes identificaram um carro usado para receber drogas, especialmente cocaína, provenientes de Santa Catarina, para a distribuição na região metropolitana de Porto Alegre. Após receberem a informação de que o carro faria uma entrega nesta quinta-feira, os policiais abordaram o veículo na BR-116, em Sapucaia do Sul. Dentro do carro, a polícia localizou 105 quilos de cocaína, acondicionados em 4 malas no bagageiro. O motorista de 42 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a delegacia. Em Blumenau, a Polícia Militar prendeu preventivamente um empresário acusado de fraudes a licitações. Segundo o Ministério Público Estadual, o homem é réu em uma ação penal acusado de fraudar 9 licitações ou dispensas de licitações. Ele usava empresas em nome de laranjas e atestados de capacidade técnica falsos. As fraudes ocorreram nas cidades de Blumenau e Indaial. O empresário vai responder por fraude em licitação, uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. Ele já havia sido preso preventivamente ao longo das investigações, mas foi solto pela Justiça.
No recurso, os promotores conseguiram que ele fosse novamente preso. Um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-280 em Mafra, Planalto Norte do estado, nesta quinta-feira. A batida ocorreu no quilômetro 154 da rodovia federal, na localidade de Rio da Areia, e envolveu 4 veículos. Um homem de 41 anos de idade que dirigia um dos carros ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A passageira, de 40 anos de idade, ficou ferida e foi levada para o hospital. As motoristas dos outros 2 carros, de 42 e 36 anos de idade, foram levadas para o pronto atendimento em Rio Negrinho. Já o motorista do 4º veículo envolvido, um furgão de 76 anos de idade, e a passageira, de 68, não se feriram. O homem que morreu no acidente foi identificado como Patrick Garcia de Lima, natural de Curitiba, que trabalhava como médico da Petrobras. Um passeio de parapente por pouco não terminou em tragédia nesta quinta-feira em Florianópolis. O acidente foi no costão da praia do Gravatá, leste da ilha. Um homem de 59 anos de idade caiu em uma área de difícil acesso. Equipes do Corpo de Bombeiros tentaram chegar até ele com o apoio de uma moto aquática, mas devido ao terreno, foi necessário acionar o helicóptero Arcanjo 01. A vítima foi resgatada com ferimentos leves e levada ao hospital pela equipe médica da aeronave. A ocorrência foi registrada por volta das 3h30 da tarde. Participaram desse resgate os bombeiros, o SAMU aeromédico da Secretaria Estadual de Saúde e os guarda-vidas da Praia Mole. A Prefeitura de Florianópolis decretou emergência em saúde na cidade nesta sexta-feira. O motivo é a alta nos casos de doenças respiratórias. Os detalhes com a repórter Thaisa Kisiel. Hospitais lotados, alta nas internações e por isso mesmo é que a orientação da capital é para que as pessoas tomem a vacina contra a gripe e também mantenham os cuidados essenciais por conta das doenças. Nós temos hoje, é um dia de ponto facultativo, né? E temos abertas apenas as portas de urgência e emergência, contudo, durante os demais dias da semana, é fundamental que os pacientes entendam as suas necessidades de forma escalonada, né? Não estou me sentindo bem, mas tenho condições de procurar um centro de saúde. Lá é a porta de acesso, né? A situação está um pouco mais grave. Eu não estou me sentindo nada bem. Busque as unidades de urgência e emergência. Aqui nós vamos saber exatamente definir para você se você necessita de um atendimento apenas dentro dessa unidade ou se requer uma transferência ou uma internação. Mas é fundamental que a população entenda a que serviço buscar. Inicialmente, sempre busque o seu centro de saúde mais próximo. A gente está falando agora sobre essa questão da situação respiratória. Como evitar esse tipo de doença? Como tratar isso? Fazer uso de máscara em ambientes fechados ou quando você perceber que já está com sintomas gripais. Tudo isso minimiza a situação e principalmente minimiza a transmissão de doenças. E, claro, o fundamental de tudo isso, não adianta outra coisa, é vacinar. Falando então sobre a vacinação com relação a isso, a partir do dia 12 de maio, a vacinação contra a gripe estará aberta para a população de modo geral. Thaisa Kisiel para o Band Cidade. E a seguir no Band Cidade, os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E veja também, no Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, nossos repórteres mostram que situações se encaixam neste tipo de condição e os meios para que o trabalhador possa reivindicar os direitos. Reportagem no próximo bloco. Continue com a gente. Band Cidade de volta e com dados preocupantes, hein? Em 5 anos, a Justiça do Trabalho registrou mais de 10 mil processos relacionados a assédio em Santa Catarina. A maioria dos casos envolve o chamado assédio moral, mas também há casos de assédio sexual. Confira agora na reportagem de Gabriel Felipe. Expor alguém a situações humilhantes, constrangedoras. Uma atitude que acaba com o clima de trabalho em qualquer empresa. Muitas vezes a pessoa está naquele ambiente e o amigo faz, o colega de trabalho diria, porque não é amigo, faz uma brincadeira, uma piadinha, enfim, constrange a pessoa e muitas vezes ela se cala, porque não sabe o que fazer. Isso já é um assédio moral. Um comportamento que pode até causar problemas psicológicos. O assédio moral, ele pode desenvolver transtorno de ansiedade, começando por uma ansiedade generalizada,
depois fobias, pânico, depressão, síndrome de burnout, transtorno de sono, transtorno alimentar e também as doenças psicossomáticas, né? De acordo com dados do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que abrange toda Santa Catarina, entre 2018 e 2022 foram registradas mais de 10.800 ações na Justiça relacionadas a assédio, a maioria delas sendo de assédio moral. Tão grave quanto esse tipo de constrangimento é o assédio sexual. No ano passado, houve um aumento de 24% no número de processos relacionados a esse crime na Justiça do Trabalho aqui do estado. Essa juíza do trabalho, que atua em Florianópolis, afirma que o assédio sexual pode acontecer, inclusive, fora do ambiente de trabalho. Às vezes é aquele chefe que convida a funcionária, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar, né, vamos sair para tomar um chopinho, e aí nesse local ele pode dar as investidas. Por isso, em casos de assédio moral ou sexual, é fundamental que a vítima reúna provas. A conversa, de repente, foi no WhatsApp que a pessoa te ofendeu. E-mail, de repente, a conversa foi por e-mail. Então, tudo vai ser importante para você comprovar que aconteceu esse assédio moral. O Supremo Tribunal Federal determinou recentemente que pessoas com dívida ativa podem ter a Carteira Nacional de Habilitação apreendida. No entanto, há regras para que isso ocorra. Quem explica agora para você é a repórter Thaisa Kiziel. A decisão do Supremo Tribunal Federal é clara. A Carteira Nacional de Habilitação só pode ser suspensa por ordem judicial e quando todos os outros meios para cobrar a dívida já tiverem sido tentados, como penhora de dinheiro, bloqueio de investimentos ou de bens. Depois vem as medidas atípicas, que daí sim entra essa questão da CNH, a questão da apreensão do passaporte, assim como também proibição de participar de concursos públicos e também de participar de licitações. A suspensão da CNH, quando determinada, pode durar de 6 meses a 1 ano e não é a única medida judicial possível. O principal objetivo é, de fato, que ocorra uma negociação dessa dívida, então que o devedor se sinta na obrigação de efetuar esse pagamento. Motoristas profissionais, sejam eles de ônibus, caminhão, aplicativo ou entregas, não podem ter a CNH suspensa por dívida. A Justiça entende que isso comprometeria o sustento da pessoa e da família. Atualmente, mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Isso representa um percentual superior a 41% da população adulta com o nome sujo. O devedor ele vai desde empreendedores até funcionários públicos, CLT. Então, os devedores eles são cidadãos em geral que fazem dinheiro de alguma forma, tomam crédito, seja financiamento de veículo, seja empréstimo pessoal, e acabam por algum motivo não dando conta de pagar essas dívidas, às vezes faturas de cartão de crédito, cheque especial. O caminho mais seguro para evitar o endividamento é a prevenção com o planejamento financeiro. Sempre manter os meus gastos pelo menos 10% abaixo da minha renda, ou seja, se você, por exemplo, tem uma renda de R$5.000, os teus gastos não podem ultrapassar ou não deveriam ultrapassar R$4.500. Então vamos pensar que 10% de tudo que você recebe, você deixa ali como uma reserva. E aí você vai planejar os teus gastos depois de ter feito essa reserva. Candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, querem a isenção da taxa de inscrição, precisam se apressar. O prazo para solicitar a isenção termina daqui a pouco, às 11h59 da noite desta sexta-feira. Os pedidos devem ser feitos por meio da internet, na página do participante com login gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, tem direito à taxa de isenção, ou melhor, a isenção da inscrição, pessoas matriculadas no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas em escolas particulares, população de baixa renda e famílias inscritas no CAD único, além de integrantes do programa federal Pé de Meia. O resultado da solicitação vai ser divulgado no próximo dia 12 de maio.
A seguir, as informações do esporte no Band Cidade. E veja ainda, nossa correspondente em Portugal mostra um pouco do padrão dos descobrimentos. Um dos monumentos mais famosos da capital portuguesa, Lisboa. É só um instante, eu volto já já. Estamos de volta. Especialistas fazem um alerta aos pais e aos responsáveis. O número de pacientes com miopia ainda na infância tem crescido e de uma forma bastante rápida. Entre as causas está o uso excessivo de telas. 35% das crianças e jovens entre 5 e 19 anos já têm miopia. Estes dados são de uma pesquisa internacional que analisou estudos em 50 países. Isso significa que 1 em cada 3 crianças tem dificuldade para enxergar de longe. E esse dado pode ser ainda mais alarmante. Até 2050, esse número pode subir em até 40%, ultrapassando os 740 milhões de crianças e jovens míopes em todo o mundo. Então, a miopia acontece quando o tamanho do olho é maior do que deveria. Com isso, a imagem projetada que deveria estar lá atrás na retina, como esse olho é grande, acaba acontecendo um pouco antes da retina. E isso se traduz numa dificuldade de enxergar bem para longe. E esta visão burrada para objetos distantes é como enxerga a Luísa, de 12 anos. Eu realmente não consigo enxergar de longe, assim, eu tenho que forçar bastante para poder enxergar. Para corrigir isso, ela usa os óculos. Mas aí quando eu coloco, ele melhora bastante, assim, né? As causas da miopia vão além da genética. O estilo de vida moderno tem sido um fator de risco. O uso excessivo de telas, celulares, tablets, computadores, que ficam muito próximos aos olhos das crianças, além da falta de tempo ao ar livre. O fato de ficar exposto às telas, a incidência da luz azul, e em condição muito próxima, em que os olhos têm que fazer uma acomodação intensa para focalizar a imagem, isso também acaba gerando o terreno ali fértil para desenvolver a miopia. Copa do Brasil, pela terceira fase da competição, o Criciúma derrotou o Red Bull Bragantino e ficou a um empate da vaga para as oitavas de final. No estádio Heriberto Wilson, o gol da vitória dos donos da casa foi marcado aos 8 minutos do segundo tempo. Marcelo Hermes cruzou na marca do pênalti. Matheus Trindade dominou no peito e bateu de perna esquerda para decretar a vitória do Tigre. O Bragantino teve um volume muito grande, mais de 60% de posse de bola. Em compensação, finalização dentro do nosso gol não houve nenhuma, né? Para lá, apesar de mínima, mas é uma vantagem que a gente vai tentar explorar isso também na segunda partida. O jogo de volta está programado para o dia 22 de maio em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Para o Criciúma, um empate basta para a vaga nas oitavas de final estar garantida. Agora, a Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada deste fim de semana vai ser marcada pelo primeiro duelo entre times catarinenses na competição. Chapecoense e Criciúma se enfrentam no oeste do estado. A Chapecoense teve mais tempo para se preparar para o duelo deste fim de semana. O time do Oeste jogou na última sexta-feira e perdeu para o Vila Nova fora de casa. A Chapecoense é a 11ª colocada com 6 pontos. Já o Criciúma teve o duelo contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. O time do sul do estado é o 14º colocado da Série B, com 5 pontos, e vem de uma vitória e 2 empates nos últimos 3 jogos. Chapecoense e Criciúma precisam da vitória para encostarem na parte de cima da tabela. O duelo catarinense é neste domingo, às 6h30 da noite, na Arena Condá, em Chapecó. E depois de uma semana de Copa do Brasil, o Brusque volta as atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. O adversário deste fim de semana é o Náutico, fora de casa. No meio da semana, o time catarinense teve compromisso pela Copa do Brasil. O empate em 0-0 na Arena Joinville deixou o duelo aberto para o jogo de volta na Liga Arena em Curitiba. Agora, elenco e comissão técnica buscam a terceira vitória consecutiva na Série C e a manutenção da invencibilidade, já que o Brusque tem um empate e 2 vitórias. Para o jogo diante dos pernambucanos, o técnico Felipe Gouveia não vai ter desfalques. Apenas o meia Robinho, com um problema muscular, segue fora do time. Tendência é de que o técnico repita a formação que empatou com o Atlético Paranaense. Náutico e Brusque se enfrentam neste domingo às 7h da noite no Estádio dos Aflitos, do Recife.
E a cobertura completa do futebol no fim de semana você confere na segunda-feira, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Não perca. Você vai conhecer agora um dos monumentos mais famosos de Portugal, que atrai milhares de turistas, visitantes todos os anos. A correspondente Fabiane Paza mostra agora para você o Padrão dos Descobrimentos. O nome é esse mesmo, que fica às margens do Rio Tejo, em Belém. É um ponto de parada imperdível para quem passa pela capital portuguesa, Lisboa. Confere aqui comigo. Com 53 metros de altura, a estrutura se destaca no cenário lisboeta como uma grande caravela prestes a lançar-se ao mar. O monumento celebra o papel de Portugal como pioneiro nas grandes expedições marítimas. Já que cá está e é nosso, temos que saber aproveitar e saber explorar o que é nosso. E então, venham! O Padrão dos Descobrimentos foi erguido pela primeira vez em 1940, durante a Exposição do Mundo Português. A versão atual foi inaugurada em 1960, em uma cerimônia que reuniu autoridades internacionais, incluindo o então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. O Padrão dos Descobrimentos não foi erguido aqui por acaso. Era exatamente desta região que as caravelas portuguesas partiam rumo ao oceano e aos novos territórios. Foi daqui, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral partiu com a expedição que chegou ao Brasil em 1500. Na proa do monumento, o infante Dom Henrique lidera uma tripulação de 32 figuras históricas, ligadas à expansão marítima. Entre elas, navegadores como Vasco da Gama, o rei Afonso V e o poeta Luís de Camões. Aprender mais sobre a gente, sobre a nossa história e como a gente deve seguir, né? Que a gente tem que saber a história que se passou para continuar a que vem. Ao redor do monumento, a Rosa dos Ventos estampa o pátio. O mosaico de mármore, presente da República da África do Sul, ilustra rotas de navegação, elementos naturais e figuras mitológicas. O interior do Padrão dos Descobrimentos também pode ser visitado. Uma exposição permanente apresenta documentos, fotografias e materiais audiovisuais que contam a história da região e a trajetória do monumento. Principalmente ver a cultura, né, que é bem diferente. A gente também que é empreendedor abre os olhos assim para outro norte. Então, se todos os brasileiros pudessem ter a oportunidade de vir para a Europa fazer esse tour, né, ia ser inesquecível. O passeio continua até o Miradouro, a quase 60 metros de altura, de onde se tem uma vista panorâmica do bairro de Belém, da ponte 25 de Abril e do Rio Tejo. A Rosa dos Ventos, vista do alto, revela ainda mais detalhes. Para fechar o dia, uma dica: sentar-se à beira do Tejo e apreciar o pôr do sol, um dos mais belos da cidade. Você confere agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, é Florianópolis na sua tela, neste início de noite. Temperatura de momento em 20 graus na cidade, em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Você confere todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela, acesse e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Bom fim de semana, boa noite e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.